Iniciamos então a nossa gravação. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Chegamos ao nosso terceiro encontro online do nosso componente Inteligência de Dados e Big Data. Eu sou o professor Kleber e é sempre muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Como vocês já sabem, né? Eu vou novamente insistir e reforçar o conhecimento nós construímos em conjunto. Então, faço o convite aqui para vocês interagirem, para trazerem as questões, compartilharem as experiências, e aí a gente enriquece aqui esse nosso momento, tá bom? Deixa eu já avançar aqui, vocês já visualizam a minha tela. Pessoal, o tema desta unidade é Data Storytelling. A gente vai ver a importância, chegamos numa fase dentro aí do processo, dentro dos projetos, né, relacionados aí à ciência de dados, ao Big Data, aonde a gente vai materializar, então, né, o nosso trabalho, nós vamos entregar ali esse valor que nós temos conversado, né, e é sempre um momento aí bastante desafiador. Então, vamos juntos aí percorrer agora essa hora, novamente aqui, né, pedindo a vocês, qualquer dúvida que surgirem, cliquem aí, pintar a mão, né, também podem me escrever aqui no chat, enquanto isso, deixa eu liberar que tem mais gente chegando aqui. Mas vamos lá então, hein? Pessoal, nesse slide, só para a gente resgatar, né? A gente tem falado aí dessa cultura data-driven, cultura dirigida por dados, já sabemos diferenciar o dado, né? Que é a informação lá no estado original, né? O estado bruto, que por si só não entrega um sentido, um significado. Depois nós vimos a transformação, né, desses dados de uma forma em que organizamos e colocamos num contexto, nós produzimos informações, e as informações vão trazer para a gente uma capacidade da gente poder analisar, da gente poder refletir a respeito desse determinado contexto, que vão nos ajudar, então, a obter as respostas daquelas perguntas que a gente está buscando. E com isso a gente está construindo o conhecimento, produzindo o conhecimento que, né, juntamente então com uma ação, ou seja, né, com a tomada de decisão, colocar ali um direcionamento, a gente vai no sentido de agregar valor, tá bom? Então, né, esse é o nosso ponto de partida até o momento. Definimos conceitos de ciência de dados, definimos o Big Data, vimos os Vs, né, as características lá, os 5 Vs do Big Data, vimos a infraestrutura, né, o ETL, o ELT, o Data Warehouse, o Data Lake, vimos essa infraestrutura lá dos servidores em cluster, enfim, todo o ecossistema, né, envolvido, esse aparato tecnológico envolvido, para a gente ter um processo de buscar, coletar, né, extrair dados, para a gente tratar esses dados, ou seja, transformá-los, então, em informação, né, em análises, e, a partir daí, então, construir o conhecimento, né? Trazendo aqui, num fluxo de projeto, já esse aqui é uma figura que está lá na unidade 4, até um spoiler, pessoal, mas a gente tem que trazer aqui para a gente entender o tema de hoje, né? Em projetos, a gente vai planejar, primeiramente, ou seja, nós temos um objetivo a partir, então, do uso dos dados, né? Que informações que nós desejamos, aquela questão, quais são as perguntas a serem respondidas, enfim. E aí a gente entra, né, numa segunda fase, que é a engenharia de dados. Como que nós vamos extrair, como vamos armazenar, né, a rotina de manutenção, atualização desses dados armazenados, enfim, essa parte da infraestrutura, né, que está lá relacionada ao Big Data, e aí a gente avança a terceira fase, que é o Analytics, ou seja, é aqui que a gente, né, soma agora, lembra lá da multidisciplinaridade? Lembram lá, pessoal? Né, a matemática, a estatística, né, a ciência da computação, a gente viu isso lá na primeira unidade. E aí a gente tem a terceira disciplina, que é o conhecimento do negócio, né, das áreas do negócio envolvida, quais são as variáveis do negócio. Então,
o Analytics, a gente vai trazer essa infraestrutura, essa tecnologia, os dados, mas agora a gente vai, então, produzir informação relevante de fato, né? E aí a gente entra nesta quarta fase aí de produção. Produção aqui, a gente vai entender que é o produto a ser entregue, ou seja, todo esse trabalho, então, né, de acordo com o objetivo que definimos lá no planejamento, né, o que nós vamos, então, né, entregar em forma de valor? Vai ser um relatório, vai ser um dashboard, vai ser um documento textual, ou vai ser, inclusive, um aplicativo, vai ser, enfim, alguma outra, né, algum outro elemento tecnológico, enfim, que visa atender alguma necessidade específica, visa lá agregar valor, enfim. Mas o nosso foco aqui, né, nós vamos falar da visualização de dados. Na quarta unidade, a gente vai trabalhar os dashboards, né, com a mão na massa, e aqui até eu quero dizer o seguinte já para vocês, pessoal, eu planejei, né, para deixarmos a quarta unidade full time, mão na massa mesmo. Nós vamos utilizar a ferramenta do Google, que eu já venho anunciando, tá? Para que a gente tenha um tempo mais amplo para que a gente possa, então, né, conhecer e configurar um dashboard. Porém, ao longo aí, né, dos próximos dias, até a gente trabalhar, até chegar na quarta unidade, eu estarei disponibilizando já alguns materiais de apoio nesse sentido, para a gente ir conhecendo ferramenta, para a gente já antecipar algumas questões para que, no momento do encontro, de fato, né, a gente consiga aí ter o máximo do aproveitamento aí do nosso tempo, tá bom? Então, né, aguardem que na quarta unidade a gente vai materializar tudo que nós estamos construindo aqui conceitualmente, né, toda essa visão, né, desse processo que visa, então, essa produção de valor, tá bom? Então, tendo aqui como, agora, referência para nós, em termos de produção, então, ou seja, o nosso projeto vai entregar um dashboard. Um dashboard é um painel de visualização de dados, onde, a partir dos elementos visuais, né, o nosso público-alvo vai tomar decisões, vai interpretar essas informações disponibilizadas por meio de gráficos, por meio de tabela, por meio de números, enfim, de campo textual. O tomador de decisão ele vai ter um panorama daquele contexto, então, ali, né, a qual o painel de visualização está comunicando as informações, e isso vai ajudar no dia a dia a tomada de decisão. Isso é o que a gente, né, tem falado, então, aí da cultura data-driven de uma forma prática, tá bom? Mas vamos entender comigo aqui, por que que eu chamo atenção, qual é essa relação, então, né, desse fluxo que está lá na quarta unidade, para a gente poder aqui trazer agora, né, para o tema, para que nós possamos falar, então, de visualização de dados, né, ou seja, de data storytelling. Vamos entender aqui qual que é o desafio. Quando a gente construiu, então, todo esse processo de extrair os dados, armazenar esses dados, transformar esses dados, né? Um trabalho de comunicação para entender qual é o problema, quais são as questões a serem respondidas, vai chegar agora o momento aonde a gente vai fazer escolhas. Escolhas no sentido, olha aí, eu coloquei duas perspectivas, né, que a gente traz, então, em relação a esse momento. Na visão do cientista de dados, né, no profissional que vai construir esse painel de visualização, ele vai ter uma infinidade de recursos disponíveis, né, de elementos visuais disponíveis. E aí a questão sempre é essa: como apresentarei os resultados, né, as informações? E, na medida que a gente entrega, né, esse painel, enfim, essa visualização, a gente tem que pensar do outro lado, do nosso público-alvo. Olha lá, né? O que esses dados significam? Será que a gente está comunicando de forma clara, de forma eficaz, de forma que realmente contribua nessa cadeia, então, nesse processo data-driven, para facilitar ali a construção do conhecimento, a tomada de decisão?
Então, esse é o nosso contexto, tá bom, pessoal? A gente está falando aqui do produto, né? Então, da última fase da entrega, né? Onde o destaque para nós aqui é a visualização de dados, ok? E é aí que a gente vai conhecer hoje aqui, então, né? Da forma que a nossa unidade 3 aborda essa técnica aí chamada Data Storytelling, que é o quê? O processo de apresentar uma narrativa, ou seja, contar histórias com dados. Pessoal, então a gente vai trabalhar de uma forma, né, criativa, de uma forma engajadora, de uma forma lógica, para que a gente conte, né, então, uma história a partir dos nossos dados. E como toda boa história, e não vai ser diferente aqui com os dados, tem um começo, né, um início, então, que a gente vai ver aí o papel do contexto, né? Eu trouxe até um exemplo aqui, mas a gente vai avançar, a gente vai ter, né, um percurso que é o meio dessa história, o desenrolar, é ali que entram as análises, o que está acontecendo, quais são os fenômenos, né, envolvidos, quais são as variáveis que estão influenciando, e por fim, né, lá o insight, pessoal, coloquei aí a recomendação, né, ou enfim, é aquilo que a gente deseja obter, as respostas para as perguntas, né, que se apresentavam lá no início de um problema, enfim, e agora o nosso painel de visualização de dados vai ajudar, então, para que essas perguntas sejam respondidas. E vocês se recordam dessa palavrinha importante, né, um insight, lembram lá? É a luz, é a revelação, é ajudar de uma forma em que facilite, então, a compreensão, a construção do conhecimento por parte do tomador de decisão, para que ele coloque lá em prática, então, né, o agir, a ação, e aí sim a gente está indo no caminho da produção de valor, tá bom? Então, um exemplo aqui, né, de uma história, como os preços mudaram ao longo do tempo. Então, eu tenho produtos aí no mercado, né, e aí nesse mercado, então, durante, enfim, a jornada, né, de tempo que a gente está analisando, qual é a reação, né, dos consumidores quando entraram novos produtos. E lá, por fim, então, né, com base em toda uma análise, lembra lá o Analytics, né, a nossa terceira fase ali que eu já antecipei para vocês, né, de projetos em Data Science, Big Data, enfim, as informações ali produzidas, tratadas, né, contextualizadas, vão ajudar, então, a gente a produzir esse insight, a gente encontrar o caminho pelo qual o tomador de decisão vai, então, colocar a empresa, né, trabalhar nesse caso aí, o preço ideal aí para um novo produto a ser lançado, tá bom? Só um exemplo onde a gente constrói, então, um raciocínio, né, a partir, então, de um contexto, a partir de análises, até a gente apresentar, então, por meio, né, de informações, ou seja, de base sólida, né, de análise, então, né, uma recomendação, tá bom? E aqui, pessoal, vocês podem, de repente, alguém já estar aí, né, pensando, professor, mas eu trabalho com dashboards, né, lá no meu Power BI, na minha empresa, enfim, não segue necessariamente esse fluxo de história, não tem um desfecho, né, não tem uma recomendação. Pessoal, isso é normal, existem, né, os dashboards, os painéis de visualização, que eles também servem para o quê? Para a gente ter uma mensuração, né, de um contexto, de um ambiente, mas mensuração em tempo real. Então, como que está lá o meu número de vendas, como que está o meu tempo de fila, de atendimento, como está, enfim, né, a relação de manutenção lá no meu ambiente, ou seja, são dados também, né, que produzem informações, mas que não estão num contexto necessariamente para uma tomada de decisão. Então, a gente pode perceber também aqui que um dashboard ele pode ser aplicado em situações distintas. A gente pode ter mensuração em tempo real, ou seja, ele é um painel de visualização que vai sempre trazer para mim o status atual.
de um fenômeno, né, de eventos que eu gostaria de monitorar, né, que eu necessito monitorar, necessito acompanhar. Mas esse mesmo, né, painel, esse mesmo dashboard, além de trazer um status, né, real de algo, né, de algum fenômeno, de algum evento, ele também vai estar ali considerando um histórico até o momento atual. E com isso eu consigo também perceber variações. Estou aumentando, estou diminuindo, qual é a tendência? De certa forma, ele também vai me ajudar no insight, vai me ajudar a perceber se eu estou num caminho assertivo, né, mais acelerado, ou se de repente as minhas vendas estão ali, né, com o freio de mão puxado. Isso também ajuda na tomada de decisão, tá bom? Esse é o exemplo, talvez, aí, mais comum que a gente encontre de uso. Já, né, trazendo aqui para a técnica do storytelling, pessoal, né, contando histórias a partir de dados, serve também para que a gente tenha esse cenário, enfim, né, com uma recomendação, então, contando uma história, né, contando todo, trazendo todo o contexto, né, para esse painel, toda a movimentação, tudo que mudou ao longo do percurso e até o momento atual, né, com o insight, com a recomendação. A gente pode entender, então, que o data storytelling também é uma técnica que a gente pode fazer uso, né, em situações, por exemplo, de reuniões, né, a nível de tomada de decisão, ou seja, se eu preciso montar um relatório, eu vou poder aplicar essas técnicas que a gente vai trabalhar aqui de storytelling. Tá bom? Tá claro para a gente? Vocês conseguiram entender esses dois tipos distintos, né, de uso de painel de visualização, um com história, ou seja, com storytelling, e o outro, monitoramento, atualização de informações. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguém já trabalha com o Data Storytelling? Obrigado, Nicole. É a primeira vez que vocês estão tendo esse contato? Obrigado, Gabriela. É legal, é interessante. Vamos lá, vamos entender melhor. Deixa eu ir avançando aqui. E aí, então, a gente vai trabalhar os elementos, então, desse data storytelling, tá? Que vão colocar, né, para nós aqui como GPS, pessoal, como, né, diretriz para que a gente tenha, assim, em mente dois elementos principais, né? O conteúdo e a comunicação, ou seja, dois objetivos principais. E por meio, então, desses objetivos, se apresentam os elementos aí do data storytelling, que são eles os dados, né, a nossa matéria-prima, enfim, o story, olha aí a palavrinha, o que significa então, né? O story, o que que é? É a narrativa e a mensagem, né, a ser transmitida, pessoal, as mensagens a serem transmitidas, ou seja, são as informações, né, que aí nós transformamos a partir dos dados contextualizados, né? Então lembram lá, o dado bruto está lá armazenado e agora eu quero ter o quê? Uma taxa de crescimento da receita líquida da empresa, né? Eu quero ter, né, um retorno sobre um investimento, eu quero ter uma análise de um funil, né, de vendas da minha empresa. Enfim, então, são informações já, né, criadas por meio das análises, que essas informações são elas que vão responder as perguntas, então, desejadas, hein? Vão sanar as dúvidas, né, vão ser a matéria-prima, então, para que se construa o conhecimento lá no tomador de decisão, tá bom? Mas vamos olhar aqui comigo. Então, eu tenho os dados, olha lá no slide, tenho esse elemento, o story, né, ou seja, a mensagem, a informação a ser transmitida, e o telling. O que é o telling, então? Vai ser justamente, né, isso que a gente vai ser desafiado, né, e a gente vai ver hoje aqui com mais detalhes, que é a forma visual como essa mensagem é apresentada.
Pessoal, dá para a gente entender, então, aqui, essa junção de conteúdo e comunicação? Conteúdo são os dados e o story, certo? É os dados transformados em informação, prontos para a gente comunicar. E o aspecto que a gente entende aqui, então, da comunicação é o telling, é a forma, né, é o visual, é a sequência, né, da maneira que faça com que o nosso público-alvo tenha o quê? Uma facilidade da compreensão dessas informações. E com isso também, né, a gente promove o engajamento, a gente faz com que, né, esse painel de visualização de dados, os dashboards, se tornem, de fato, instrumentos de trabalho, ferramentas estratégicas de trabalho no dia a dia. Tá bom, pessoal? E aqui, né, fica para a nossa reflexão, né, se a gente busca lá na nossa empresa, na nossa organização, onde a gente vai atuar, enfim, né, criar valor, trabalhar essa cultura data-driven, ou seja, né, o elemento visual, o painel de visualização, o dashboard, né, o produto a ser entregue, então, ele tem que atender a necessidade, ele tem que estar alinhado às expectativas lá do público-alvo, ele tem que facilitar, por meio, então, do aspecto visual, a interpretação, né, das informações, né, para que haja, de fato, então, a construção do conhecimento. E isso gera engajamento. Pessoal, de nada adianta a gente gerar lá um conjunto de relatórios com diversos gráficos, né, elementos visuais distintos, e eles não terem uma estrutura lógica de comunicação. E aí lá o gestor, o tomador de decisão, fica lá pesquisando, olhando números, ele tem que, né, tentar entender ali. Então, isso acaba gerando um abandono dessa cultura data-driven, né, um abandono, então, das ferramentas aí que deveriam apoiar e agregar valor, né, e produzir diferenciais nas organizações. Tá claro para nós aqui, então, esses elementos, os dados e o storytelling, pessoal? A narrativa, né, a história a ser contada e a forma, então, que a gente vai contar essa história por meio aí de elementos visuais. Tudo bem? Então, vou seguir em frente aqui. E aí, então, a gente vai olhar, né, para essa construção, então, né, em relação a contar histórias por meio dos dados, aplicar esse storytelling a partir de 5 pilares. Né, a gente chama aqui de um framework, então, ou seja, um modelo de referência que ele nos ajuda a ter uma atenção especial para cada situação envolvida, que é o quê? Primeiro, a gente olhar para o contexto, né, a gente vai ver essa importância desse contexto, para que a gente também escolha o visual adequado, e aí entram alguns aspectos aqui relacionados a esse visual. Eu estou falando do telling. O contexto aqui, para mim, é o store, né? E o telling vem aqui, pessoal, o item 2, o pilar 3, o 4, o 5, é a forma que eu estou apresentando, que eu estou contando, todo o aspecto visual envolvido, tá bom? Então, a gente vai ver aqui, o que significa essa escolha do visual, né, essa eliminação de saturação, como que a gente dá foco naquilo que precisa chamar atenção. E, claro, a gente vai, então, aí, né, incorporar um papel aí de designer, né, visual, designer gráfico aí nesse processo, tá bom? Então, vamos ver cada um desses pilares aqui de uma forma bem objetiva. O primeiro pilar é o contexto. Contexto tem que ficar claro. Antes da gente, né, entregar esse dashboard, esse painel de visualização, primeiramente a gente vai trazer algumas informações relevantes que vão ser o apoio, né, para a nossa construção desse painel. Então, a gente precisa saber quem é o nosso público-alvo, quem vai receber essas informações, pessoal. E aí é interessante a gente sempre, né, que possível, dentro da organização, tentar entender as preferências desse público-alvo.
esse pessoal gosta de receber lá um infográfico, que a gente vai ver o que significa aqui, basicamente uma única imagem que resume, né, toda aquela comunicação. Esse público-alvo prefere um dashboard interativo, onde ele pode navegar, pode interagir, então, ali com datas, fazer simulações. Ele prefere um relatório textual, enfim. Então, é importante esse alinhamento de expectativas, né? Isso está relacionado também, né, a características do tomador de decisão, lá do público-alvo, ok? E aí, nesse contexto, além de saber esse público-alvo, a gente tem que saber o quê? O que seria? Qual é o problema do negócio ali, nesse contexto? Do que a gente está tratando? Qual a importância? E quais as questões, então, que precisam ser respondidas? A gente viu que todo projeto, né, de ciência de dados, enfim, começa com um problema de negócio, né? Ou seja, os dados, então essa cultura data-driven vai ajudar a gente a solucionar, a encontrar o caminho, né, mais assertivo, tá certo, pessoal? Então, lembrem-se da importância dessas duas informações, qual é o problema do negócio e quais as questões que precisam ser respondidas, ou seja, quais as informações, as análises que a gente vai disponibilizar para que, de fato, então, né, as dúvidas sejam sanadas. E, por fim, nesse contexto, como demonstrar as variáveis e os fatos a partir das análises. Ou seja, é daqui, né, agora, nesse momento, então, por meio do aspecto dos elementos visuais, né, o texto, a maneira que a gente vai criar, então, né, esse design visual, é que vai trazer essa facilidade de propor, então, essa comunicação, né, dessas informações que foram geradas, então, a partir dos dados, né, por meio das análises, enfim, é o conteúdo, então, que vai, né, justamente pelo aspecto visual, por meio de elementos visuais, gráficos, números, tabelas, texto, procurar viabilizar essa comunicação, né, para que, de fato, as questões ali, né, que foram demandadas sejam respondidas, tá bom? Pessoal, olha aqui o ponto de atenção. Esse contexto, essas informações, a gente precisa fazer um trabalho de levantamento preliminar, antes da gente entregar o conteúdo, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá claro para vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá tranquilo? Legal, obrigado, Nicole. Então, vamos avançando. Vimos o contexto e a gente vai agora falar da questão visual. Pessoal, essa questão, então, né, da escolha dos elementos visuais, que são os gráficos, enfim, a gente vai ter que ter em mente, né, que não existe ali uma receita pronta, né? A gente não vai encontrar, né, um elemento visual, né, que seja sempre ali o mais indicado, que resolva, que atenda, né? Do que eu estou falando? A gente está habituado no dia a dia a falar de gráfico de barras, gráfico de linhas, aquele famoso gráfico de pizza, né? Um gráfico ali de dispersão, enfim. Pessoal, aqui, né, é um trabalho que requer maturidade, requer, né, a experimentação, ou seja, a gente precisa fazer uma simulação muitas vezes, é trabalhar aquela informação e criar várias versões num primeiro momento e ir, se possível, já dialogando lá com o tomador de decisão, ou dentro de uma equipe, dentro lá da empresa, com outras pessoas para que deem um feedback, né? Porque o que pode acontecer? Muitas vezes, na nossa perspectiva, parece que está claro, olha, eu montei um gráfico,
E eu vejo, né, eu entendo, eu acredito que ele está comunicando as informações de uma forma clara. Vejam que as informações vão responder aquelas perguntas lá que a gente viu, né, que são requeridas lá no contexto. Mas pode ser, pessoal, que a nossa visão, né, não esteja alinhada muitas vezes ao público-alvo, né, quem de fato vai consumir, enfim, ou seja, né, a gente precisa fazer essa troca por meio de comunicação, por meio de experimentação. O que, que eu recomendo sempre? Constrói lá para a mesma informação, nessa fase de elaboração do dashboard, cria lá 2, 3 versões, alimenta em lá 2, 3 tipos de elemento visual distintos e validem isso com o tomador de decisão, com o público-alvo. E aí a gente vai no dia a dia entendendo o caminho, né, que se leva uma preferência, que facilita essa comunicação, e aí a gente vai criando, de certa forma, uma padronização. Tá bom, pessoal? O que, que a gente tem que ter aqui como objetivo, né? Que esse visual precisa comunicar, então, aí claramente, né? De forma eficaz, então, o objetivo determinado lá no contexto, ok? E aí a gente vai ver um pouquinho mais esse aspecto visual. Vamos lá, então, entrando nesses detalhes agora, né? Esse terceiro pilar, nós chamamos aqui de eliminação da saturação. O que, que é algo saturado, né? Vamos entender aqui nesse slide. A gente tem aqui à esquerda uma tabela com vários dados, informações, enfim. O que está escrito ali? Alta carga conectiva, high cognitive load, alta carga cognitiva. O que, que significa? Né, o nosso cérebro precisa gastar energia, né, é muita informação para ele processar, né, para ele extrair a resposta daquelas questões que ele está buscando, olhando para esses números aí numa tabela. Não é assim, pessoal? Quando a gente analisa, né, um relatório textual, quando a gente olha para uma tabela e a gente precisa encontrar uma resposta, né, um número, uma informação, um indicador, a gente vai ter uma carga cognitiva alta. É assim que o nosso cérebro trabalha. E aí, olhem à direita agora, uma baixa carga cognitiva. Né? Quando eu olho, então, por meio de um aspecto visual, né, esse gráfico aqui de barras verticais, facilita a compreensão. A gente já tem aqui uma noção de proporção, uma noção de ordem, de grandeza, né? Uma escala, um ranking do menor para o maior, uma evolução temporal, a ordem, enfim, né, numérica nessa escala. Né? O aspecto visual traz uma facilidade de compreensão, ou seja, a gente precisa gastar menos processamento cognitivo. Tá? Então, para a gente entender essa questão de eliminar a saturação, primeiro tem que estar claro para nós como que o nosso cérebro trabalha, processa as informações. Né? Pode ser que a gente venha a requerer uma alta carga cognitiva ou a gente facilite, né, para que haja compreensão utilizando uma menor carga cognitiva. E é aí, então, que esse aspecto da saturação, ele tem que ser um pilar no nosso projeto, no nosso trabalho. Pessoal, a gente vai entender que saturação num gráfico, mesmo aqui nesse exemplo do gráfico de barras, né, onde já facilita a compreensão, se eu enchesse ali de números, se eu colocasse, né, mais informações, a pergunta que a gente vai fazer a partir do olhar para o elemento visual, a partir do olhar para o gráfico, qual a informação que eu preciso comunicar? Lembra do telling? Né? Qual é a mensagem ali a ser informada, a ser transmitida? É nela que eu foco. Tudo que vier, pessoal, além, ao redor, né? Ou seja, de uma forma adicional,
a esse objetivo, a essa mensagem, nós chamamos de saturação. Ou seja, a gente vai ter que ter um olhar crítico. Eu estou saturando o meu gráfico? Qual que é o ponto de partida? Qual é o objetivo desse gráfico, desse elemento visual? Qual é a mensagem? Qual é a informação, né, que precisa ser comunicada? É o meu telling. Tudo aquilo que está ao redor, nós brincamos que é perfumaria. Ou seja, muitas vezes a gente vai querer, né, trabalhar lá o gráfico 3D, cheio de cores, né, extravagantes, com detalhes extras. Pessoal, é a mesma coisa, né? Mesmo que seja por meio de um gráfico, o tomador de decisão, nosso público-alvo, ele vai ter como resultado, né, a partir dessa poluição aí de informações no gráfico, é o mesmo resultado de quando ele olha para a planilha, né? Ele vai requerer dele uma alta carga cognitiva para ele extrair o que interessa de informação. Tá claro para nós o que é saturação? Saturação está relacionado, então, a gente informar o que é necessário. Aqui o simples, pessoal, o claro, o objetivo é o nosso ideal, tá bom? Deixa eu ver se vocês entenderam. Ficou alguma dúvida? Obrigado, Nicole. Querida, obrigado. Cauã. Maravilha, pessoal. Então, vamos seguindo, tá? Eu entendo que de certa forma, lógico, né? Vale a pena a gente conhecer, vale a pena, né, chamar a nossa atenção para que a gente passe a adotar esses cuidados, ok? E aí, então, né, eliminando a saturação, vejam lá, ó, a gente partiu do contexto, só para a gente não perder de vista o raciocínio, né? Contexto lá de forma preliminar. Quem, o que, como, né? Então, escolhemos os elementos visuais que melhor comunicarão as mensagens, as informações, e a gente está cuidando aqui da saturação, para dar foco naquilo que precisa ser comunicado. E aí, então, a gente vai agora usar a estratégia de chamar a atenção do nosso público-alvo. Olha um exemplo aqui do gráfico, pessoal. Depois eu vou retomar com mais detalhes, né, esse gráfico aqui de linhas, né, uma série temporal, significam aqui, ó, foi feita uma pesquisa, né, olha o tema interessante, taxa de novos casamentos por grau de instrução, lá nos Estados Unidos. Então, pesquisando-se ali 1.000 adultos, né, do período de 2008 a 2012, de acordo com o grau de instrução, ou seja, tem só o ensino médio, tem o ensino básico, o ensino secundário, são universitários, ou seja, eles estão, né, graduando e já formados. O que a gente percebe? E, né, os já formados estão lá com uma dispersão aqui, né, pessoal, com uma vantagem, né, em termos quantitativos, são os que casam mais. E aí a gente vê que segue uma ordem lógica. Quanto maior o nível de instrução, maior casamentos aí, certo? E aí o que a gente está percebendo no gráfico? Que a escala de cores destaca, né, para chamar a atenção, então, aí do principal nível, né, do principal grau. Vamos imaginar que a gente está buscando aqui, né, um público-alvo para a gente explorar a nossa campanha de marketing, por exemplo. E aí, com esse pessoal que a gente vai falar, ok? E aí a gente vai vendo aqui numa escala de cor, né, degradê, que vai perdendo cor na medida que não nos interessa, tá certo? E a gente vê, então, aqui nessa escala temporal, então, ao longo dos anos, que acontece uma média, não tem grandes variações, né? Em alguns momentos aqui aumenta um pouquinho, depois diminui um pouquinho, depois houve um novo crescimento, por exemplo. Ou seja, esse gráfico ele comunica de forma clara, né? E aqui a gente está usando o aspecto visual, tamanho de fonte, cor, contraste,
né, de uma forma para destacar aquilo que a gente quer chamar atenção. E como que a gente vai saber, pessoal? Isso está relacionado às perguntas que precisam ser respondidas, que a gente levantou lá no primeiro momento, lá no contexto. Tá bom? Entendemos aqui um exemplo? Então, olha que legal, né? O tomador de decisão, se ele precisa saber, né, se somos ali uma empresa, né, que trabalha eventos e casamento, enfim, para quem que a gente vai comunicar os nossos serviços? É para esse público aqui já formados de bacharéis, né, e superiores. Ou seja, a resposta já está ali assim, de uma forma evidenciada. Tudo bem? E aí a gente vai agora para o quinto pilar, né? Para finalizar, então, essas referências aí desse aspecto, né, de construção aí visual. Pessoal, a gente vai pensar como um designer, então. Se eu estou lá no meu dashboard, eu vou cuidar, né, do alinhamento, de posicionamento, né, em relação aos elementos visuais. Tem que ter uma sequência lógica, tem que ter, né, uma visão harmônica, pessoal, né, para ser atrativo, como a gente já falou, ok? Tem que ser limpo, tem que ser clean, tem que ser objetivo. A gente vai cuidar, então, desse aspecto da acessibilidade também, acessibilidade no sentido de tamanho das fontes, principalmente. Não adianta, num painel de visualização, a gente ter que ir lá e colocar uma lupa, né, na tela para enxergar o número, para enxergar a informação. Então, tem que estar claro, tem que estar adequado, mas também não pode, né, extrapolar, pessoal. Tem que ser de uma forma equilibrada, tá bom? E a sequência narrativa, o nosso tele, então. Lembram lá da jornada, da história, o início, o meio, o fim. Então, eu tenho que ter aqui sabedoria para estruturar essa narrativa, né, nesse formato lógico, começo, meio e fim, para que haja, assim, né, uma facilitação da compreensão, então, né, desse contexto, das informações, para que se produza aquilo que se espera, um insight, né, a construção do conhecimento, a recomendação. Tá bom? Então, pessoal, quando eu falo aqui, pense como um designer, a gente vai considerar esse aspecto visual e de organização, alinhamento, posicionamento, visual no sentido de cor, né, de tamanho, né, em relação à acessibilidade e a sequência principalmente das informações da nossa história, tá bom? Ou seja, não é só colocar de qualquer forma num painel, num dashboard, né, os gráficos, senão a gente vai, lembram lá, a gente vai aumentar, né, a demanda pela capacidade cognitiva. Então, muito cuidado, inclusive nos dashboards que são só para monitoramento. Também é interessante a gente ter um aspecto lógico, pessoal, aí de acordo com as informações ali que estão sendo, né, apresentadas, ok? E aí, então, né, visto esses 5 pilares, né, em relação a gente construir nessa esse nosso storytelling, né, aí através dos dados, olha um exemplo aqui. O mesmo gráfico que a gente acabou de ver, né, à direita, em relação a essa comunicação a respeito de casamentos, olha como ele como ele foi apresentado originalmente. Esse gráfico, pessoal, é baseado num case real, né, onde eu, ao montar aí o nosso material, eu extraí do livro, pessoal, da Cole, em relação, né, às técnicas de storytelling, que, né, é uma consultora que percorreu grandes corporações, grandes empresas ao redor do mundo. Olha um exemplo, né, olha um gráfico, então, aqui de barras horizontais, aonde a cor aqui, a legenda é o ano. Lembra que a gente viu que é de 2008 a 2012 à direita? Vejam à esquerda, pessoal, né? Então, acima
se tem uma legenda do ano em relação a cores, e aí você tem, né, a variação à esquerda e à direita, ou seja, tem o número de 2008, o número de 2012. Aí tem, né, um conjunto, então, de barras para cada um dos níveis. Então, vejam que, né, pode até chamar a atenção. A gente bate o olho visualmente e se sabe que os bacharéis ali estão, né, acima. Mas vejam, né, eu já teria uma certa dificuldade, pessoal, né, para entender em relação ao tempo, como que é o comportamento, né, histórico. Olha aqui à direita agora como fica claro, né, para nós. A gente percebe, então, né, que há uma diferença mais acentuada em relação ao primeiro nível, né? Se a gente fosse classificar, olhar aqui como um ranking, né? Primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto. A gente vê que o primeiro sobressai, né? Os bacharéis. E depois a gente vê que, né, eles estão muito próximos dos demais níveis. E a gente percebe aqui facilmente que houve o quê? Houve uma queda ali, né, de 2008 a 2010, uma queda mais acentuada, de 2010 a 2012, uma certa estabilização para os níveis universitário, ensino secundário, ensino básico. Já para os bacharéis e acima, né, a gente teve um outro comportamento, passou a ter o quê? Né, um crescimento a partir de 2011. Tá bom, pessoal? Dá para a gente entender a diferença, né? E a gente percebe essa questão da carga cognitiva, né? Do uso, então, aí do nosso cérebro, né? E a gente vai começar a prestar atenção agora aí no dia a dia, né, em todo o material, todo o conteúdo que a gente se apropria no dia a dia aí para uso, para estudo, ou seja, no trabalho. Vamos começar a fazer esse exercício, né? Será que teve uma técnica, né, de preparação desses elementos visuais, desse conteúdo, ou será, né, que ele está exigindo, né, essa carga aí, alta carga cognitiva, né? E aí a gente está deixando muitas vezes, né, pessoal, de usar o nosso tempo, porque demanda tempo, né? Vai demandar o nosso tempo para a gente poder, quem sabe, a gente está agilizando, realizando outras atividades, enfim, ganhando tempo. O tempo, né, também é valor. Tá bom? Tá tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Vocês conseguem, né, perceber essa diferença em relação ao resultado, a facilidade da gente interpretar as informações, fazer a leitura dessas informações a partir da aplicação de técnicas, pessoal? Aí do Data Storytelling, olhando esses dois gráficos, ficou clara a diferença para a gente? Algum comentário aqui, alguma dúvida? Obrigado, gente. Tranquilos? Então eu vou... Opa, alguém levantou a mão aqui? A Nicole comentou. O do Storytelling é mais rápido de ver, visual. Por que, Nicole? Menor carga cognitiva. É quase que autoexplicativo. Esse é o intuito, né? Claro que a gente vai ter que processar a informação. Isso é inevitável. Né? Porque lembram lá que o conhecimento, né, vendo nessa escala dado, informação, conhecimento, conhecimento é a nossa interpretação, requer a nossa capacidade cognitiva, requer o nosso repertório, pessoal, tá certo? Mas facilita, é muito mais ágil, né, e muito mais simples, a gente gasta menos processamento aí, menos carga cognitiva. Deixa eu ver o Cauã. Quantidade de cores também facilita. Com duas cores é bem mais rápido de associar a informação que está representada. Exatamente. Então vejam, né? A gente conseguiu separar dois públicos aí nesse exemplo, Cauã, né? Aqui provavelmente o contexto é encontrar esse pessoal, né, os bacharéis. A pergunta aqui seria quem é o nosso cliente em potencial? Se a gente é uma empresa, né, de cerimônia de casamento, enfim,
né? Esse é o pessoal, então, com essa característica que a gente vai buscar. Então, está ressaltado já em cor, né? Quase que, como eu falei, autoexplicativo, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Falta pouquinho aqui. Eu vou trazer alguns exemplos agora de recursos visuais, de elementos visuais. Então, a gente tem os gráficos, né? E aí vocês vão ver que temos vários tipos de gráfico, uma infinidade de gráfico, pessoal. Gráfico aqui de rosca, gráfico, né, de barras horizontais, barras verticais, gráfico de linhas, gráfico de pizza, gráfico de dispersão, gráfico de árvore. Pessoal, números absolutos, né, que é uma informação geral. Enfim, essa é a infinidade de elementos visuais nós chamamos de gráficos, tá bom? E, na maioria dos casos, serão os gráficos que a gente vai utilizar lá no dashboard, lá no painel de visualização dos dados, ok? Um segundo tipo de recurso visual, de elemento visual, são os diagramas, que também é, então, visual, né? E vejam, pessoal, né? Esse aqui é um exemplo que está na tela aqui, é o famoso SWOT, na área de administração, na área de planejamento, né, na área aí de estratégia das empresas, muitas vezes começa por esse diagrama, né? Vou bem rapidamente para a gente entender e ver o quanto que ele facilita, né? SWOT, pessoal, vem, né, do inglês, que traduzido são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, né, o S, né, o W, o O e o T, né, das iniciais aí dos termos em inglês, para força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Mas o que na prática esse diagrama comunica? Né? Quando uma empresa ela vai planejar o futuro, né, ela está pensando em algo novo, ela tem que levar em consideração como ela está, ou seja, um olhar interno, uma análise, né, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, o que a gente está indo bem, né, e, por outro lado, o que a gente precisa melhorar, ok? Mas também olhando para fora da empresa, olhando o mercado, olhando os clientes, olhando a concorrência. Aí, quando olha-se para fora, né, quais são as oportunidades? Como que eu posso diferenciar, então, o meu produto, a minha marca? Como que eu posso ampliar o meu negócio? Como que eu posso aumentar as minhas vendas, as minhas oportunidades, certo? Por outro lado, também, para esse olhar externo, quais são as ameaças, né? Quem que é o meu concorrente, né? Existem novos produtos entrando a partir de novas tecnologias que, de repente, podem ameaçar hoje a atratividade do meu produto. Enfim, existe alguma tendência ou alguma crise econômica? Olha aí as guerras acontecendo, o quanto que isso também influencia no meu negócio, na minha operação. Então, vejam, né, a questão de diagrama também é um recurso visual extremamente empregado nas estratégias aí de comunicação, né, e que ajudam o quê? A eliminar aquela alta carga cognitiva. Esse é o ideal, né? Isso que se busca, esse é o objetivo, né? Comunicar, responder às questões ali demandadas. As questões aqui são saber os pontos fortes, os fracos, as oportunidades e as ameaças. Ok, pessoal? E aí a gente tem o infográfico, né? O infográfico, muitas vezes, é como se fosse, né, uma fotografia de uma tela de um dashboard, né, um painel de visualização de dados. Então, ele conta ali, né, uma história de dados num dado momento. Ele é utilizado muitas vezes após uma pesquisa. Então, a empresa trabalhou lá, fez todo um levantamento, né, de campo, gerou dados, né, através dessa pesquisa, e aí o infográfico vai comunicar, então, as informações. E aí é muito legal, né, que ele é um exemplo, talvez, mais comum da gente encontrar
né, o storytelling sendo aplicado. O infográfico, ele nunca vai trazer informações dispersas, ele vai trazer uma história, né, ali, né, com essa narrativa, né, respondendo às questões a qual esse infográfico se propôs, tá bom? E vejam aqui os tipos, né, de elementos visuais. Olha, um gráfico de barras escalável aqui, número absoluto, texto com informação, né? Ou seja, texto também conta, pessoal, né? Olha aqui uma escala, quando a gente olha, né, a partir de todo um universo de pessoas, né, 28,5%, então ele dá uma ordem de grandeza, ele traz aqui uma ideia de representatividade, né, olhando ali na coluna direita no centro, né, a figurinha ali de pessoas, está pintadinha em cor, ou seja, a representatividade atinge, né, esse grupo de pessoas, mas a gente consegue perceber uma ideia, então, né, em relação ao todo, qual é a representatividade em relação ao todo. A gente vê a área de cobertura no mapa, isso é muito legal, muito interessante, e a gente vê aqui uma ordem de ranking. Olha essas barras horizontais, eu gosto muito de usar, né, barras horizontais, onde está ali perdas e desperdícios de comida, né, por continente. Então a gente consegue ver quem perde mais e também saber o volume disso, né? O gráfico aqui de baixo de velocímetro, muitas vezes, pessoal, riscos, né? Ricos desperdiçam mais. Então a gente consegue ter uma noção, né, em relação aí a meta, em relação, né, à temperatura, em relação à escala, enfim. E o que é interessante, né, do infográfico? Trazendo figuras, né, além dos elementos visuais que, né, trazem informações contidas, a figura aqui é justamente para contextualizar, né, ou seja, está falando sobre alimentação. Tá bom? Olha que bacana que é um infográfico, hein? E eu vou mostrar para vocês na semana que vem, por meio de IA, né, de inteligência artificial, como que a gente cria um infográfico, assim, em 2 minutos, extremamente profissional, contando uma história de dados. Tá joia? E aí a gente vê aqui a planilha, pessoal. A boa e velha planilha que continua sendo bastante utilizada. Por que não, hein? Vejam, né, que é um resumo, né, que a boa planilha vai atender. O que tem nesse exemplo aqui? É um recorte mais antigo, mas do número de alunos da Universidade de São Francisco. Vejam aqui, ó, né, na coluna A, por segmento, graduação, pós-graduação lato sensu, que são os cursos, né, de MBA, é a especialização, é a pós-graduação. E aí você tem a pós-graduação na última linha aqui, nas duas últimas linhas, stricto sensu, o doutorado e o mestrado. Então, o número de alunos por campus, Bragança Paulista, Campinas, o EAD, ou seja, na educação à distância, e em Itatiba. Pessoal, esse número que a gente está vendo aqui, daí na última linha, que é o total, né? Ou seja, em Bragança tem um total de 8.331, em Campinas 3.974, no EAD 5.276, e lá o total geral 20.279. Esse número é bem aí já do passado, né? Só o EAD a gente já tem mais do que o dobro desses 5.000 aí, a gente já tem mais do que 11 mil alunos na educação à distância, pessoal, sem contar aí dos outros campos também, né, do presencial, tá bom? Mas vejam que a planilha, para essa informação no dia a dia, e aí nós vamos levar em consideração o esforço também, o emprego dos recursos disponíveis. Será que tudo, né, vale a pena um dashboard, se é algo momentâneo? Aqui eu posso fazer um recorte de uma planilha, de um Excel e comunicar. Eu ganho tempo também e eu entrego a informação de forma clara, objetiva, assertiva. Tudo bem, pessoal? E aí, seguindo, mais dois tipos de recursos aí, né, para a gente fechar, então, que são os mapas. Mapas nos dashboards, a gente vai ver que se integram, né?
de uma forma viva ao Google Maps, por exemplo. Olha aqui, né, nesse mapa. Esse mapa poderia ser a concentração dos alunos EAD da universidade, da onde que eles residem, no mapa, né? É o tamanho da bolinha ali, representa o volume. Tem mais em tal região, tem menos em outra, né? Ou seja, a gente consegue olhar a partir do mapa, né, e obter, então, informações estratégicas. Aonde se encontram os meus clientes, aonde se encontram os meus concorrentes, como, né, olhando no mapa, como que está postada a minha concorrência. Lembra lá para a empresa tomar uma decisão das oportunidades e as ameaças, que a gente acabou de ver lá no diagrama, e aí a gente iria olhar aqui no mapa, tem uma região aqui que eu, né, não tenho concorrente, então é aqui que eventualmente vai ser um caminho que a gente vai olhar como oportunidade de crescimento. Então vejam quanto que a gente consegue, né, extrair de informação relevante de acordo com o contexto ali que se está buscando. Lembram lá, de acordo com as perguntas que precisam ser respondidas. E aí, por fim, pessoal, né, o último elemento visual mais completo, cada vez mais utilizado, são os dashboards, os painéis de visualização de dados, né, que eles têm, não, uma vantagem, que é o quê? Em primeiro lugar, eles se conectam automaticamente lá ao nosso ETL, lembram lá? A extração, a transformação, o carregamento, ou seja, quando eu falei do carregamento lá na unidade 2, ele está aqui materializado no dashboard. São os dados, as informações em tempo real sendo carregadas, atualizadas aí nos gráficos, nos elementos visuais, respondendo as perguntas ali, então, contando história de dados. E aí, então, o dashboard ele traz essa vantagem, né, em vários aspectos, pessoal. Em primeiro lugar, de trazer a informação sempre atualizada. Claro que ele está trazendo um histórico também, né? E ele compara o histórico, né? Como que a gente está em relação ao mesmo período do mês passado ou do ano anterior, dos últimos 3 anos, e com isso qual é a tendência, para onde a gente está, né? A nossa projeção, né? É crescimento, é estabilidade ou quem sabe é declínio, né? E aí a gente vai tomar as decisões em cada um desses casos. Mas o dashboard também ele tem uma vantagem, né, de ele reunir esse aspecto visual que a gente viu que vai diminuir a carga cognitiva, vai facilitar para a empresa, além de ter informação atualizada, a tomar decisão com mais agilidade no dia a dia, né? E com isso a gente consegue então colocar em prática aquela cultura data-driven, né, facilitar a tomada de decisão, produção de valor e mais um ganho, né, se padroniza a informação, ou seja, né, se torna institucional, se torna o principal meio de comunicar a informação, porque um grande problema que acontece nas organizações, pessoal, é muitas vezes cada área ter lá uma informação. Por quê? Porque não se padronizou, não tem os dashboards, não tem uma cultura data-driven, não tem um fluxo de produção padronizada das informações. E aí, o que o pessoal faz geralmente? Vai lá no relatório que o sistema de gestão da empresa gera, exporta numa planilha no Excel, começa a fazer cálculo, e aí vai para uma reunião, e aí cada gestor, cada gerente, às vezes está com um número diferente, porque, eu gerei o relatório semana passada, tinha uma situação, eu gerei o relatório hoje, tem outra situação, mas eu usei tal fórmula de cálculo, eu usei outra, então os dados, pessoal, não são concisos, os dados não, muitas vezes ali vão gerar dúvida, vão gerar mais problema do que uma estrutura alinhada, padronizada, testada, né, validada, para entregar a informação de uma forma, então, ágil, de uma forma assertiva no dia a dia. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Tá certo, pessoal? E aí, então,
né? O que a gente vai trabalhar? Nós vamos construir esse dashboard. Pessoal, na próxima semana, então, nós vamos focar 100% no nosso encontro online na construção desse dashboard. O que eu vou ensinar? Eu vou ensinar como a gente conecta na ferramenta a partir de uma base de dados que vai ser uma planilha Google, que pode ser o banco de dados da empresa, pode estar na nuvem, não importa. A gente, inclusive, vai usar a nuvem, que é o Google Planilha. Na verdade, como que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos ver um processo, né, por meio de um formulário, aonde nós, né, o contexto aqui é uma pesquisa de satisfação de cliente. Então, imagina que a empresa enviou um formulário eletrônico com 5 perguntas, e aí o cliente responde. E essas perguntas automaticamente vão ser armazenadas. Cada vez que um cliente responde, vai ser armazenado automaticamente nessa planilha Google. E aí a gente vai usar essa ferramenta aqui, o Google Locker Studio, aonde essa ferramenta vai se conectar a essa planilha. E aqui dentro do Google Locker Studio, pessoal, a gente vai programar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Os nossos dados vão ser carregados e aqui dentro vai ter uma programação que a gente vai aprender. Então, na próxima aula, eu vou focar, inclusive, aqui nesta programação. Ah, professor, eu não é o meu foco, né? Eu nunca programei. A gente vai ver o raciocínio lógico, quanto é muito fácil, ágil, quanto todos nós seremos capazes em programar. E a partir desta programação, né, a qual nós vamos trabalhar aqui, a gente vai ver que 99% das situações do dia a dia a gente vai conseguir dar conta, né, entregar informações tratadas, relevantes aí dentro de um dashboard. E, por fim, eu vou mostrar o mesmo processo por meio da inteligência artificial, que vai nos ajudar, que vai ganhar tempo, né, que vai ser aí a ampliação das nossas capacidades, né, que vai potencializar, ou seja, a nossa capacidade cognitiva vai trabalhar ao nosso favor, tá bom? Mas fiquem atentos que ao longo da semana, né, eu vou trabalhar aqui para já ir colocando alguns conteúdos curtinhos para vocês irem tomando conhecimento, tendo contato, né, e aí a gente vai ganhar mais tempo no nosso próximo encontro, e tudo isso vai ficar de material de apoio, de histórico, para vocês aí consultarem no futuro também, né? Eu tenho certeza aí que, surgindo a necessidade de construir, né, uma visualização, contar história com dados, vocês vão estar aptos, vão, né, adquirir competências aí importantes e vão conseguir entregar, né, soluções aí no ambiente de trabalho, tá bom? Ou para quem está buscando, quem sabe vai ser um diferencial a mais para colocar, né? Olha, eu, né, tenho competência em construir um dashboard usando lá ferramentas, né, estratégicas do Google que podem vir agregar valor aí dentro de uma empresa. Tá bom? Pessoal, é isso que eu trouxe. O nosso foco na unidade 3 é o Data Storytelling. Ficou alguma dúvida? Tá tudo certo? Alguém quer comentar algo? Posso encerrar por aqui? Acharam interessante o storytelling, pessoal? Vão aplicar? Vocês estão aí? Tudo bem? Então tá bom. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação, então, agradecendo mais uma vez pela atenção, pela participação, desejando boa noite a todos, bons estudos, fiquem atentos, então, ao conteúdo aí adicional, mas não deixem de acessar o nosso e-book, de acessar as videoaulas, para se prepararem bem também para as avaliações, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês lá no fórum, lá nos canais de comunicação. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus
e até o próximo encontro. Obrigado, boa noite.